Fala galera, então nesse vídeo de hoje eu quero trazer aqui para vocês uma análise sobre os fundos imobiliários que a IA avaliou essa semana, né? Os que ela melhor classificou ali nas listas que a gente lançou no Shorts no sábado, beleza? Então eu já estou aqui com o Investidor 10 aberto e aí eu vou fazer uma análise pessoal minha, né? Em cima desses fundos. E ver se de fato eu concordo ou não com aquilo que a IA fez, beleza? Lembrando que não é uma recomendação de investimento nem minha e nem da IA, tá legal? É só pra gente ver se realmente faz sentido aquilo que a IA falou nos vídeos do sábado, beleza? Só para explicar um pouco como é que é a concepção da coisa, né? A gente tem aquele score que eu passei nos vídeos e o resultado da IA ele sai mais ou menos dessa forma aqui, ó. Que a gente tem um exemplo para Lages, né? E ele dá aqui o nome do fundo imobiliário, né? Na verdade seria o código, né? Mas aqui estão os top 5 que a gente viu lá no vídeo. E aqui, esse valor aqui em porcentagem, que é o score. Lembrando que é uma análise comparativa entre todos esses fundos que eu coloquei aqui, beleza? Obviamente, aqui não tem todos os fundos de Laje. Porque a gente usa alguns critérios para ver se o fundo vai entrar na análise ou não. Basicamente para eliminar dados que são muito discrepantes do resto. Pode dar um problema na hora que você está analisando com a inteligência artificial, beleza? Então por isso que a gente tira esses fundos imobiliários e eles não aparecem aqui. Isso é muito dinâmico, então na semana que vem vão ter provavelmente outros fundos aqui, tá legal? Porque eles deixam de ser esses outliers, beleza? Mas isso é só para explicar um pouco do valor que aparece. Parei aqui 10 fundos para a gente analisar hoje, que são o top 2 de cada uma das modalidades que a gente analisou, né? A gente analisou fundos de shopping, fundos de papel, fundos de logística, fundos de lajes e fiagros, beleza? Então aqui já tem o spoilerzinho dos de lajes, né? Mas vamos começar aqui na minha ordem, que eu coloquei aqui, pelos de shopping. Então, em segundo lugar, ficou o VSHO11. Então vamos procurar pelo ativo aqui no site do Investidor 10, né? VSHO11. Aqui é um site muito famoso, né, galera? Pra gente procurar ações e fundos aí. Não tô sendo patrocinado por eles, só tô colocando aqui porque eu uso mesmo, de verdade. Então vamos ver esse fundo, VSHO11, tá com uma cotação de 82,46 no momento da gravação desse vídeo. A cotação não é um parâmetro que eu utilizo na análise. E por que eu tiro o valor da cotação? Né? Porque é um valor que não faz sentido a gente analisar quando a gente está comparando fundos diferentes. Porque eu tenho, por exemplo, esse VSHO11, que custa R$82, e o MXRF11, que custa 10 e pouco. Mas eles são fundos completamente diferentes. Então, por isso que eles têm valores completamente diferentes. Os indicadores que a gente mais utiliza, né? Geralmente são dividend yield, P sobre VP, a variação. Então, e esses indicadores parecem muito bons aqui, gente. A gente tem um fundo um pouco descontado, né? Então a gente está com 0,82 aqui de P sobre VP. Interessante. Não é o único parâmetro que a gente tem que avaliar. Lembrando, não é recomendação de investimento, mas está com P sobre VP interessante. Está pagando um dividendo interessante também, quase 1% por mês. E teve uma variação positiva nos últimos 12 meses. Quer dizer, o mercado está reagindo bem a esse fundo nos últimos 12 meses. A gente pode ver aqui o padrão de crescimento. Vamos ver se tem mais dados. Em 5 anos, ele caiu bastante ali no período de 2020, que vocês sabem o que aconteceu, né? E aí parece que desde então ele tem se recuperado. Então, parece aí um fundo bem interessante. Vamos ver mais dados aqui. A gente tem uma taxa de administração que não é tão alta. Um número de cotistas que não é muito alto também. Então, a gente pode ter algum probleminha de liquidez, talvez, se a gente considerar esse fundo, tá, gente? Então, pensem bem nisso, tá legal? O valor patrimonial é um patrimônio bem interessante. Beleza. Vamos ver se tem um número de imóveis aqui embaixo. Pagamento de dividendos. Só aquele período de 2020 que ele ficou sem pagar dividendo, né? Mas desde então, um pagamento de dividendos bastante interessante aqui de 72, 70 centavos, 75 por cota, né? Então parece um fundo bastante interessante. Vem batendo o CDI nos últimos meses.
esperado, né, para um fundo imobiliário. Se você quiser, se o fundo não bater o CDI aí, realmente fica complicado defender, né? E parece interessante. Tem 3 imóveis em Valinhos, Hortolândia e eu não conheço esse Bay Market, mas é no estado do Rio. Não sei exatamente qual é a cidade. Valinhos e Hortolândia são regiões bem interessantes aqui do estado de São Paulo. Eles estão perto de Campinas, né? A Hortolândia tem o polo da IBM, então é bastante gente que trabalha com tecnologia lá. Então é um fundo que me parece bastante interessante. Aí vocês podem ver o que a galera tá falando sobre ele aqui embaixo, enfim. Mas é um fundo que talvez eu considere colocar na minha carteira. Lembrando, não é nenhuma recomendação de investimento para vocês, galera. Só acho que parece estar bem interessante aqui. Beleza? Então, eu aprovo essa escolha da IA, tá? Se você aprova, aí é com você, beleza? A liquidez diária também tá bem interessante aqui, viu? 61 mil. Eu falei que poderia ser um problema da liquidez, mas 61 mil já é um valor que eu não conseguiria comprar tudo isso aqui no dia, não. Acho que pouca gente dos investidores mais normais, assim, mais pé no chão, conseguiria, né? Pro Luiz Bartos talvez seja uma brincadeira, mas pra gente... Não, pra ele com certeza é uma brincadeira. Mas pra gente realmente não daria, né? Beleza. Visto esse, vamos pro... Esse ficou em top 2, tá, galera? No fundo de shopping. Vamos pro top 1. PQDP. Opa! PQDP11. Eu poderia procurar na barra, mas a gente que é dev, a gente tem uns costumes estranhos, galera. Esse aqui é um pouco curioso. Um pouco curioso. Vamos lá. O que está acontecendo? Ele tem um valor de cota muito alto. É o do Parque Dom Pedro. Beleza. Shopping Dom Pedro lá, também em Campinas, né, galera? Esse em si em Campinas. Provavelmente vai ter um imóvel só. Vamos ver. Provavelmente um imóvel só. É o Parque Dom Pedro, maior shopping da América Latina. Interessante. Porém, ele tem um valor de cotação que já não é muito acessível para o ser humano normal, vamos dizer assim, né? Não é todo mundo que vai ter R$2.000 para comprar uma cota desse fundo imobiliário. Mas, desconsiderando aí o valor da cota, lembra que a IA não considera esse parâmetro, tá legal? Ela considera os outros aqui. Ele tá com um dividend yield bastante razoável para um fundo de papel, para um fundo de shopping, né? Tá com um dividend yield bastante razoável para o fundo de shopping. Tá com P sobre VP interessante. P sobre VP interessante. Não acredito que o Shopping Dom Pedro vai ter algum problema de fechar nos próximos anos, né? Vamos ver se tem mais dados aqui. E parece que o problema dele foi lá de 2020, que ele não se recuperou direito ainda, né? Então, assim, enquanto o VSH11 se recuperou já um pouco do problema que teve na pandemia, parece que o Dom Pedro ainda não. Mas isso não impede dele ter tido uma variação interessante aqui nos últimos 12 meses. Então, a gente percebe que ele ainda tem bastante potencial de crescimento aqui. Então, de novo, não é recomendação, tá, gente? Mas ele tem um potencial de interessante de crescimento se você tiver dinheiro aí para comprar uma cota desse cara, né? Vamos ver mais informação aqui. Taxa de administração bem baixa. Número de cotistas semelhantes. Eu vi que a liquidez ali é 120k, né? Então, bastante legal. Vamos ver o pagamento de dividendos. Bom, teve problema naquela época de 2020. 2021 ficou irregular, mas parece que os dividendos eles estão bem consistentes aqui nos últimos meses, tá legal? Curiosamente pagou pouco em janeiro, mas janeiro é sempre mais complicado mesmo, né? Dezembro geralmente é um pouco melhor. Parece que tem uma tendência de crescimento aqui desde 2020 aqui, né? Então, a tendência de crescimento aqui nos dividendos. Parece também ser bastante interessante, tá, gente? Mas não tá batendo CDI. Aí difícil defender, né? Ainda tá se recuperando um pouquinho. Mas ainda não bateu o CDI. Bom, é um pouco mais arriscado, na minha visão, tanto pelo valor de cota como pela quantidade de imóveis, apesar de ser o Shopping Dom Pedro, né, galera?
mas é um pouco mais arriscado a gente ter um imóvel só. E ele ainda não se recuperou completamente. Então, é aquela história. Eu vejo aqui um risco um pouco maior do que o comparado com o VSH11, né? Mas também parece ser uma boa oportunidade. Não é recomendação de investimento, só compre se você tiver certeza do que você está fazendo. Mas é aqui um ponto que você pode estudar, pode se aprimorar, beleza? Vamos seguir então para os fundos de papel, para isso aqui não ficar muito longo, né? A gente tem aqui, em segundo lugar, ficou a ALZM11. Os fundos de papel, todos os tops, eles ficaram bem parecidos. Vamos ver o que tem nesse Aliança Multiestratégia, né? Tem um dividend yield interessante, 12%. Lembrando que o dividend yield dos fundos de papel ele sempre é um pouco mais alto, principalmente em taxas, em momentos onde a Selic está mais alta, né? Porque eu tenho lá dentro títulos de renda fixa, né? Tá com P sobre VP justo. Não gosto de pagar mais do que 1 em fundo de papel, para ser honesto. Tá com uma variação interessante nos últimos 12 meses, beleza. Vamos ver aqui em 5 anos. Tem um crescimento interessante aqui, ó. Parece uma escadinha, gente. Parece uma escadinha. Vamos ver mais informações aqui. Não tem taxa de administração. Tem bastante cotista. Eu não vi a liquidez dele. A liquidez dele tá boa. 233 mil. Interessante. Vamos mais para baixo aqui para ver a questão dos dividendos. E aqui na questão dos dividendos ele teve uma diminuição aqui em 2023 com relação aos dividendos pagos em 2022. Mas meio que empata ali com a questão da cota, né? Que a cota valorizou, os dividendos caíram um pouquinho. Beleza, aceitável. Mas seria ideal se os dividendos também estivessem aumentando um pouquinho, né, galera? Fica aí um ponto de exclamação aqui, beleza? Comportamento em relação ao CDI, tá ganhando do CDI, beleza? Boa. E é isso, né? Não tem imóveis porque é um fundo de papel, tá legal? Lembrando que você sempre pode olhar pro RI do fundo de papel e ver o que tem lá dentro, beleza? Não vamos fazer isso para o vídeo não ficar muito longo. Vamos para o cara que ficou em primeiro lugar, que é o KNUQ11. Beleza? Basicamente, é bem parecido, né, galera? Aqui ele tem é um fundo mais novo, ó. É um fundo bem recente. Então, isso já acende um alerta, tá legal? A IA, ela não lida muito bem com dados muito recentes. Porque não tem o histórico desse dado, beleza? Então, fica um alerta aí. Tá pagando menos dividendo do que o último que a gente viu, o ALZM. E tá com um P sobre VP maior que 1, quer dizer que ele tá um pouquinho caro. Também tem mais liquidez, provavelmente tem um número maior de cotistas aqui. Um número maior de cotistas, beleza? Um valor patrimonial bem interessante também. E o pagamento de dividendos dele, cadê? Não tem muito o que a gente olhar, né? Tá pagando aí mais ou menos R$1, um e pouquinho por cota. Parece estar bem regular, né? Mas a gente não tem muitos dados históricos, né? Começou aqui em junho do ano passado. Tem muito dado histórico. Luz de alerta. Aqui não faz sentido a gente olhar muito para esse gráfico do CDI, porque ele ainda não viveu o tempo suficiente para se igualar ao CDI, né? Então, meio que não dá para considerar isso aqui, beleza, gente? Então é isso. Eu particularmente discordo da IA aqui. Ela colocou o KNUQ na frente do ALZM. Eu preferiria o ALZM do que esse aqui, beleza? Lembrando que não é recomendação, gente. Nunca canso de falar que não é recomendação de investimento. Vamos para os de logística. Em segundo lugar ficou o ALZR11. Aqui já teve uma diferenciação boa entre o ALZR e o primeiro colocado. Eu gosto muito de fundos de logística, eu acredito muito no segmento, então eu sou um pouco enviesado para falar desses fundos, tá legal? Mas esse aqui é um que eu já tô vendo uma coisa que eu não gostei muito, que é o P sobre VP dele, eu tô achando muito alto. Então o mercado parece estar com uma expectativa bastante interessante em cima desse fundo aqui. Ele não tem um dividendo tão alto assim, tá com o P sobre VP alto e ainda assim tá tendo valorização nos últimos 12 meses.
o que é bem interessante. Mas olha, ele vem acumulando uma variação desde lá de 2019. Bastante interessante. Parece um fundo muito antigo, né? Que aqui a gente já tem pelo menos 5 anos de histórico. Vamos ver mais informação? Uma taxa de administração baixa, um altíssimo número de cotistas. Então, com certeza, muita gente gosta desse cara aqui. Uma liquidez gigante, 1,7 milhões. Não tem vacância, pelo que está aparecendo aqui. Valor patrimonial grande. Então, é um fundo grande, gente. É um fundo grande. Vamos ver os dividendos, que provavelmente fez alguma venda, né? Mas os dividendos girando aí em torno de 80 centavos por cota. Se você desconsiderar essa venda, é um dividendo que está crescendo, né? Desde lá do começo. Então, parece também um fundo interessante. Parece que a IA acertou de novo, galera. Vencendo o CDI, beleza. Quantos imóveis tem? A gente tem 16 imóveis, principalmente em São Paulo e no Rio. Aqui Guarulhos, legal, perto do aeroporto, né? Bauru também é uma cidade muito, muito interessante. Bauru e Sumaré, aqui em São Paulo. Eu sou de São Paulo, né, gente? Então eu conheço melhor São Paulo. Esse Globo aqui, não sei se tem a ver com a Rede Globo. Se for, também é bastante interessante. Parece que tem a ver com a Coca-Cola também. Então, assim, os imóveis bem legais, né? Sky, interessante. Então, assim, parece ser um fundo bem grande, bem sólido. O que justifica um pouco ele estar com o P sobre VP alto. É um fundo que o mercado acredita. Eu ainda não colocaria na minha carteira por causa do P sobre VP, que eu tô achando muito alto, mesmo para um fundo de tijolo, beleza? Mas assim, cada um, né, gente? É isso, eu acho que a IA não errou feio aqui não, tá? Eu acho que ela acertou, é um bom fundo. Eu, particularmente, não colocaria por causa única e exclusivamente dessa questão aqui do P sobre VP. Beleza? Mas você faz o que quiser da sua carteira, beleza? Em primeiro lugar ficou o BRCO11. É um fundo que teve uma valorização interessante. Vamos olhar aqui nos últimos 5 anos para ver. Tá num momento de alta histórica aqui desse fundo. E mesmo assim tá com um P sobre VP que é um pouco caro, considerando o valor patrimonial, né? Tá com um dividend yield bem parecido com o anterior, né? E tem uma liquidez interessante, deve ter bastante cotista também. Aqui, então, como eu disse, um número de cotistas bem interessante, 120 mil cotistas, 1,77 bilhão de patrimônio, então um valor muitíssimo interessante. E uma taxa de administração bem pequena. Se bem que é sobre o patrimônio líquido. Depende aqui, né? Pode aumentar bastante isso aqui. Mas ainda assim não deixa de ser um fundo interessante, tá? Um fundo bem grande. Vamos dar uma olhada nos imóveis ali embaixo. O pagamento de dividendos aumentou em 2023, o que pode ser por isso que ele está com o P sobre VP um pouco alto. Normalmente, quando o pagamento de dividendos aumenta, a galera vai e corre comprar o fundo. Isso aumenta o valor da cota, né, pessoal? Então, pode ser isso que está fazendo o P sobre VP dele subir. Vencendo o CDI de longe, beleza. E vamos ver sobre os imóveis dele. Bem diversificado. Temos 5 imóveis em São Paulo, um no Rio, um no Rio Grande do Sul, um Bahia, Paraná, Minas Gerais. Gosto muito desses fundos que vão para outros estados, né? Mas confesso que não conheço as empresas aqui. Conheço um pouco da Whirlpool, ela fabrica equipamentos da linha branca, né? De eletrodomésticos da linha branca, né? Geladeira, máquina de lavar, micro-ondas, essas coisas. Tem um hub da Natura aqui em São Paulo. Interessante também, né? Empresa de cosméticos. As outras empresas eu confesso que eu não conheço. Itupeva também daqui de São Paulo não conheço. Mas assim, parece ser um fundo bem interessante. Eu acho que deveria estar acima do último que a gente viu, que é o ALRZ. Muito por essa questão do P sobre VP, ele está com os outros parâmetros muito parecidos, mas o P sobre VP menor me faz acreditar que ele é um fundo que está mais interessante nesse momento, beleza? Então, mas é só a minha análise, galera. Bom,
Vamos para Lages, então, para não perder muito tempo aqui. Em segundo lugar, HGRE11. É um fundo que eu sei que bastante gente gosta. Tá com dividend yield aí de 8% e um P sobre VP bem descontado. Talvez por esse dividend yield tá um pouco baixo. Mas ele tá com uma valorização nos últimos 12 meses interessante. Aí acho que pegou dessa mínima aqui, né? E foi subindo. Vamos ver nos últimos 5 anos. Então é um fundo bem antigo também, né? Teve aquela queda característica aqui de 2020, todo mundo sabe o que aconteceu, né? E parece que está recuperando aos poucos aqui esse valor máximo aqui que chegou a 160? 157 reais. Foi um valor bem interessante aí. Se recuperar vai ser ótimo, né? Essa galera que comprou a 120 vai ficar bem feliz. Vamos ver mais informação. Taxa de administração 1% ao ano, muito cotista, 150 mil cotista, um patrimônio bilionário. Entendi aqui, a vacância dele está um pouco alta. Então, uma vacância de 27% pode justificar essa diminuição aqui do P sobre VP, beleza? Por quê, né? Esses caras, basicamente, 1/4 dos prédios deles estão desocupados. Ninguém está pagando aluguel. Então, é por isso que ele pode estar com o P sobre VP um pouco baixo. É um ponto de atenção, beleza, galera? É um ponto de atenção, vacância alta. Mas vamos entender um pouco dos imóveis que ele tem lá embaixo. O pagamento de dividendos é um reloginho também, né? Pagando aqui 78 centavos por cota, às vezes dá uns picos para cima. Então, é reloginho. Na questão de dividendos, muito top. Tá perdendo um pouco do CDI. Acho que muito por aquela questão da vacância. Imagina que você vai aumentar aqui 33% da renda se você acabar com aquela vacância, tá? Então isso vai ser suficiente para ele passar o CDI, com certeza. E vamos ver os imóveis. Muito imóvel em São Paulo, alguns no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Paraná. Então, eu não conheço esses lugares aqui, deve ser na cidade de São Paulo, né? Tem coisa em Curitiba. Curitiba é um polo interessante. E aí nos outros estados, no Rio, provavelmente isso aqui, Cidade Nova eu não conheço, mas provavelmente deve ser no próprio Rio de Janeiro, né? E no Rio Grande do Sul, confesso que eu não encontrei o imóvel. Tá aqui. Guaíba. Eu não conheço Guaíba, gente. Perdoem a ignorância. Mas é um fundo de lajes, né? Parece que é um fundo que eles alugam para empresas. E com essa tendência das empresas voltarem para o presencial, né? Sair do home office, ele pode resolver esse probleminha de vacância aqui e aumentar os rendimentos para os cotistas, né? Então parece um fundo interessante, mas eu considero um pouquinho arriscado, tá, gente? Assim, o segundo lugar para ele acho que está de bom tamanho, então. Vamos ver o cara que a IA colocou em primeiro lugar, BROF11. Vamos lá, BROF11 tá com dividend yield mais alto, quase 10%, e tá bastante descontado. Basicamente metade do preço aí, galera. Vamos ver o que aconteceu com ele nos últimos 5 anos. Não tem os últimos 5 anos, né? É um fundo mais novo, ó. Começou aqui em 4 de 23, então tem quase um ano aí, vai fazer aniversário o BROF, beleza? A cota nunca passou muito de 60 reais, tá aqui, ó, 65 por aí, a máxima histórica. Então ele ainda tá um pouco abaixo da máxima histórica, tem potencial de valorização. Mas quando isso acontece, galera, na minha opinião, esse P sobre VP perde um pouco o sentido, tá? Porque é muito possível que ele nunca foi... o patrimônio dele foi avaliado mais caro do que realmente ele é. Pode ser, não sei, não conheço o patrimônio, vamos olhar ainda, né? Mas quando ele não chegou perto do valor patrimonial dele por cota, quando o P sobre VP não chega perto de 1, para mim acende uma luz, ou nunca chegou, né, historicamente, para mim acende aí uma luz amarela na hora de investir no fundo, beleza? Mas é isso, essa parte. Tem 8 mil cotistas, já é um número interessante, vacância extremamente baixa, 4,9%, nem 5% aí, um patrimônio grande. Então é aquela história, será que esse valor vai passar por uma reavaliação? Não sei, precisamos entender. Beleza? Então recomendo que dê uma olhada no RI do fundo antes de pensar em investir nele, beleza?
Aqui tem uma comparação por segmento, ó, e o P sobre VP dele está muito abaixo do segmento da categoria, enquanto o dividendo está muito acima do segmento da categoria. Interessante. Por isso que eu gosto do Investidor 10, os caras são top, cara. Não tô sendo patrocinado, tá? Só que eu realmente adoro esse site, é muito bom. Bom, vamos ver os dividendos. Dividendos reloginho também, bem interessante aqui, em torno de 50 centavos, um pouquinho mais por cota. Eles dão umas pancadas para cima aqui. Mas é reloginho. Reloginho, gostamos. Não viveu o suficiente para bater o CDI, né? Não tem ainda tempo suficiente para esse gráfico aqui fazer sentido, tá? Então não vamos considerar ele. E vamos ver os imóveis aqui embaixo. Sem informação também. Então, fica aí essa questão da gente pensar melhor nos imóveis desse cara aqui. Com as informações que tem aqui, ainda não é suficiente para eu concordar com a análise da IA, que colocou ele muito à frente dos outros, tá legal? Mas é com certeza interessante para estudo, beleza? Finalmente vamos para os fiagros, né? Ela colocou o LSAG11 em segundo lugar. Então vamos ver aqui. Um dividend yield interessantíssimo de 18%. E um P sobre VP de 0,99. Então, um pouquinho descontado aí. Uma liquidez interessante. Fiagro pode ser interessante, viu, galera? Na época que a gente tá, né? Desde que ele lançou o IPO aqui em 22, foi aumentando o valor da cota. Então, bastante interessante, beleza? Vamos ver o que mais temos aqui. Não tem taxa de administração. 2.000 cotistas, quase. Um valor patrimonial não tão grande quanto os fundos de logística que a gente viu, né? Mas ainda assim, bastante interessante. Lembrando que aqui a gente não tem imóveis, tá, gente? Estamos falando de Fiagro. Vamos ver dividendos. Dividendos um pouco irregulares. É verdade, tá um pouco irregular aqui, mas não vejo nenhuma tendência de alta e nenhuma tendência de baixa aqui. Realmente não dá para ter uma ideia. Se a gente traçar uma média aqui, mais ou menos, estaria aqui no 1,20 por mês, beleza? Então, batendo o CDI, parece um fundo interessante. Parece um fundo interessante. Vamos comparar com o que tem no segmento, né? Tá com o P sobre VP um pouco maior do que o segmento normalmente tem, mas também tá com um dividend yield um pouco maior. Então, dentro do segmento parece ser bastante interessante. Não sei se eu colocaria na carteira, confesso que eu tô um pouco indeciso esse cara aqui, mas também porque eu não entendo muito de Fiagro ainda, né? Então, a minha análise de Fiagro ainda não é tão boa assim, né? Então, eu prefiro ter um pouco mais de segurança antes de dizer se eu colocaria ou não, né? Mas esse foi o segundo lugar colocado com a IA. Vamos comparar com o primeiro, que é o BTEG 11. Lembrando que eles ficaram bem próximos na análise da IA. Provavelmente ele está com umas características bem semelhantes. Ó. Tá com um dividend yield parecido, embora um pouco menor. E um P sobre VP igual, né? 0,99 também nos últimos 5 anos. Teve uma caidinha aqui, depois só cresceu e está hoje na sua máxima histórica. Interessante. Tem aqui 5.000 cotistas, um bom número. Taxa de administração 0,25%, tá razoável. Qual que é a liquidez dele? Nossa, 1,2 milhões de liquidez. É bem negociado esse cara aqui, bem interessante. Apesar de não ter um número como 150 mil cotistas que a gente viu no outro, né? Mas tem uma liquidez bastante interessante pro número de cotistas, né? Um valor interessante também. No segmento, ele está um pouco mais caro e pagando dividendo de acordo com o segmento dele, né? Então tá bem na média ali, né? Eu confesso que eu gostei mais do anterior, tá? Mas vamos entender aqui os dividendos, mas os dividendos desses caras estão mais regulares, né? Acho que isso pesa a favor do BTAG. Então tô com a IA, galera. Empato o BTAG com o LSAG. Beleza? Vamos dar um empate técnico aí entre os dois. Então parece que a IA tá bem calibrada, né?
ele tá aqui perdendo para o CDI, mas é porque ele começou aqui em 22, tá? Eu tô considerando aqui 2 anos, então nessa época aqui eu ainda não... Tipo, o rendimento dele era 0 ainda. Então esse gráfico ainda não tá muito justo, beleza? Porque ele não viveu o suficiente ainda para passar o CDI nesse tempo. Aliás, galera, se os devs do Investidor 10 estão assistindo esse vídeo, por favor, coloquem um ano aqui, que a gente tem muitos fundos novos que seria interessante a gente ver esse dado, tá? Por favor, nunca pedi nada para vocês. Mas vamos lá. Então é isso, gente, sobre esses fundos aqui. E, na verdade, esse cara era o último fundo que a gente ia avaliar. Lembrando que eu só estou trazendo um pouco de humanidade para cima do que a IA fez, beleza? Mas, de maneira geral, eu concordo com aquilo que a IA colocou nos vídeos, tá? Parece que ela escolheu fundos que são bastante interessantes aqui e que, pelo menos, valem o estudo da gente, beleza? Não vai ser aqueles fundos que é só perder tempo da gente estudar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foram 10 fundos analisados, então deixa o like aí, bem em detalhes aqui para vocês, né, galera? Então acho que merece o like de vocês, beleza? Então é isso, galera. Fiquem ligados no nosso canal, nas nossas redes sociais, para sempre ter informação assim e análises legais aqui para vocês, beleza? Um abraço e até a próxima.